A gente vai falar agora sobre pandemia da Covid, porque a pandemia ainda não acabou. E me chamou bastante a atenção aqui uma notícia no UOL, né, de que existe a possibilidade de aumento no número de casos de Covid no Brasil nas próximas semanas. A nova onda de Covid já avança na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos e acende aí o alerta aqui para o nosso país. E a gente vai falar sobre esse assunto com Marcos Caseiro, médico infectologista, professor universitário e parceiro nosso aqui, colaborador durante toda a pandemia, né, Caseiro? Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marlu. Espero que estão me ouvindo bem. Uma honra estar aqui com você, sempre é uma alegria. Muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui, saí do plantão, mas vou já dar aula, estou tranquilo aqui, dá para a gente conversar com calma aí. Vamos conversar sobre pandemia e outras questões, Marlu, estou à disposição. Vamos lá. Tá certo, vamos falar sobre pandemia, outras questões. E uma questão que eu vou te colocar agora, Caseiro, é justamente para falar sobre a sua candidatura, né? A gente te entrevistava, mas como a gente estava, né, no horário eleitoral, a gente tinha que respeitar, né, todas as normas, a legislação, e a gente não podia falar que você era candidato, né? Mas aí no chat o pessoal comentava bastante, o Caseiro é candidato a deputado estadual e tal, né? E eu gostaria de saber como é que foi essa experiência, Caseiro, para você. Mas infelizmente não deu, né, para ganhar, mas eu queria que você falasse como é que foi essa experiência, né? Você que é da área de saúde e estava se candidatando aqui a um cargo na Assembleia Legislativa do Estado. Então, Manda lá. Marlu, então, bom dia novamente a você, os queridos Bom ouvintes dia. que estão sempre aí acompanhando as nossas transmissões, a VTV, então é sempre legal, né? Então, olha só, na verdade, eu sou como todos que estão aqui, provavelmente, como a grande maioria dos brasileiros que elegeram Lula. Nós passamos 4 anos aí totalmente indignados, mas assim, quietinhos, trabalhando, fazendo as nossas coisas, né? E eu estava, obviamente, num grau de ansiedade muito grande. Eu tinha que achei que tinha que fazer minha contribuição para a gente eleger o Lula, né? Na verdade, foi esse o movimento que eu fiz. Eu falei, ó, não basta eu só ficar falando, eu fazer um movimento de base. Eu falei, eu vou ter que sair gritando, pedindo voto para mim, para o Lula. Então, eu acho que eu fui vitorioso. Fui vitorioso porque o Lula foi eleito. Eu acho que isso é o mais importante e certamente de tudo. A minha candidatura ela tinha como objetivo contribuir aqui na Baixada Santista, que na eleição anterior encheu de votos, deu quase 70% de votos para Bolsonaro. Isso, obviamente, não se repetiu, né? E eu estou aqui em Cubatão nesse momento, vou dar aula aqui na Faculdade de Medicina daqui. Cubatão foi uma cidade que o Lula ficou na frente, justamente porque tem muito nordestino, e eu saí aqui da aula no meio do meio-dia que eu acabo a aula, ia panfletar, saía às 4h30 da tarde, ia panfletar. Não que eu fui o responsável por isso, mas eu digo, isso foi fruto da minha ansiedade. Foi legal, tive 12 mil votos, tinha um pouco grana de fundo partidário, foi uma experiência maravilhosa e eu tenho a minha consciência tranquila de que eu fiz a minha parte. Eu acho que isso que foi legal, viu, Marlu? Que legal. E, Caseiro, vamos falar agora sobre a pandemia da Covid, como eu disse no começo, ainda não acabou, e essa nova onda que pode surgir, enfim, o noticiário, né, o UOL que está dando, que pode realmente crescer o número de casos nas próximas semanas. Como é que você está vendo aí essa notícia? O que você está sentindo aí também na prática? Eu sei que você também está no pronto-socorro. Isso se confirma, Caseiro? Olha, eu fico lá no Guilherme Álvaro, que é um pronto-socorro meio fechado, assim, é mais para pacientes com intercorrências, pacientes oncológicos e tal. Mas, assim, claramente a gente está vendo, eu digo que meu telefone, meu zap é um parâmetro, aumentou de uma maneira expressiva o número de pessoas com sintomas respiratórios, com quadros respiratórios. Veja, essa é uma época que não justifica esse aumento de doenças respiratórias. As doenças respiratórias têm uma certa sazonalidade, quer dizer, acontece com as estações do ano. A gente tem muita influenza lá em junho, já começa em abril, maio, junho, julho, que é o vírus influenza. Não é período de circulação desse vírus. Então, muitas pessoas com sintomas respiratórios, e quando a gente fala, vamos testar para a Covid, acaba dando positivo para a Covid. É importante as pessoas entenderem, né, que não foi decretado em nenhum momento o fim desta pandemia. Nós tivemos uma redução importante, nós tivemos uma diminuição de casos graves. E certamente a vacina teve um peso
é avassalador, né, nisso, mas assim, não é momento de, obviamente, a gente baixar a guarda. E eu digo duas questões muito básicas. Primeiro, é garantir a plena vacinação, principalmente nas pessoas mais vulneráveis, que são as pessoas acima de 60 anos. E a segunda coisa importante, pessoas imunodeprimidas, pessoas com comorbidades, mas a segunda coisa importante também, eu acho que nós, em ambientes fechados, por exemplo, no hospital a gente continua usando máscara. Eu acho que as pessoas poderiam manter a utilização de máscara em ambientes fechados. Eu acho que isso não traz uma implicação tamanha para as pessoas, né? Então é isso. Nós não estamos claramente há um aumento de atividade de pessoas com sintomas respiratórios e na maioria do que a gente pede exame tem dado positivo para a Covid, né? Exato. Então, portanto, uso de máscara em supermercados, vai na consulta médica. Ontem eu fui no consultório e eu levei minha máscara, a secretária estava de máscara, o médico estava de máscara. E aí até eu falei, Adriana, realmente é importante aqui no local fechado a máscara. Aí eu não abandonei de jeito nenhum e ela me falou, e principalmente quando eu saio daqui, pego o metrô, pego o ônibus, estou com a minha máscara. Atitude correta, né, Caseiro? Corretíssima. Você sabe que é muito interessante, quando foi o final do ano passado, começou exatamente, foi identificada no dia 5 de dezembro de 21, aquela primeira Omicron. E a Omicron, Manu, ela fez foi impressionante. Se pegar as primeiras semanas, os primeiros 2 meses deste ano de 2022, houve uma explosão do número de casos, muito maior do que em qualquer período da pandemia. Então, nós tivemos mais casos da Ômicron que em qualquer período. O que não ocorreu foi um acompanhamento das mortes. As mortes não acompanharam o número de casos, porque você já tinha muito da população imunizada, que certamente foi fundamental para isso, porque essa cepa ela traz casos graves igual a outra, a alfa, a beta, a gama. O que diferenciou foi, nós tivemos pessoas com casos, mas a mortalidade caiu. E é isso. E agora, nós tivemos, a partir do mês 5 a introdução de uma variedade da Omicron, que é a chamada Omicron BA5, que começou a aumentar em atividade claramente a partir do mês 6, mês 7, né? E ela está circulando em mais alta atividade. Então, é importante a população ficar atenta, e eu reinsisto, garantir a vacinação nos mais vulneráveis, né? E se tiver sintoma respiratória, procure um serviço médico e faça o exame. Para quê? Principalmente para se isolar e evitar de transmitir para outras pessoas e evitar a expansão da doença, né? Aqui só um dado, né? No estado de São Paulo, novas internações em UTI para Covid aumentaram 86,5% do dia 17 de outubro até o dia 31, e as novas internações aqui na região metropolitana de São Paulo cresceram 46% nesse mesmo período. Agora, a gente tem 324 pessoas internadas em todo o estado de São Paulo, o que representa 20% do que foi observado na onda de Ômicron em janeiro, né, mais 40% maior do que há 2 semanas. Então, realmente está em crescimento. Agora, falando em cepa, você acha que é possível uma nova variante aparecer nesse momento? Existe esse receio também? Então, o problema, e esse talvez a questão mais importante que as pessoas têm que entender, é quando a gente insistentemente, você vê um movimento absurdo, né? Teve um candidato lá do Rio Grande do Sul que perdeu, felizmente, as eleições, dizendo que, na verdade, as pessoas tinham que se infectar, porque essa seria a melhor. Eles são completamente equivocados. Veja, e por que continua importante detectar, isolar e usar máscara? Porque quanto mais o vírus circula, isso é um vírus que sofre muita mutação. Quanto mais vírus circulando, a chance de surgir um vírus mutante aumenta. Então, essa é a lógica, quer dizer, aumenta o número de casos, a possibilidade de surgir um vírus mutante aumenta na mesma proporção.
por isso a importância que nós temos de, neste momento, garantir a menor transmissão desse vírus, justamente para evitar o surgimento de variantes que eventualmente possam ter uma maior capacidade replicativa e de transmissão do que variantes anteriores, né? Então, é possível sim, a sua pergunta. Tá certo. Agora, caseiro, a gente tem aí o período de festas, né? Tem Natal, Ano Novo, o pessoal já combinando, vem para casa, eu vou para aí, enfim, aquela troca, né? Bacana, né? De fim de ano e tal. Qual que é a recomendação que você faz, enfim, para as pessoas, para as famílias? Esse é um período de novo de preocupação? Como é que você está vendo esse período? Eu acho que nós vamos ter que estar vendo, viu, Marlu, o que vai acontecer nessas próximas semanas. Veja, é nítido, você já citou e mostrou os números de aumento claramente de internação, inclusive de casos mais graves. E mais interessante, se você for observar, uma grande parte deles são pessoas não vacinadas ou com vacinação incompleta. A vacinação é o nosso grande instrumento, pelo menos de evitar as formas graves. É importante as pessoas entenderem. Você ouve, eu vou tomar vacina, mas eu pego do mesmo jeito. Pega, mas você não desenvolve formas graves. É muito breve, no continente europeu, nos Estados Unidos, por exemplo, já tem a vacina bivalente, justamente com essa variedade Ômicron. Então, isso seria uma prioridade, mas nós estamos num desgoverno tamanho, esses indivíduos estão tão atordoados que certamente não estão nem pensando na possibilidade de negociar já essa vacina nova, que é uma vacina que leva em conta essas variantes que estão circulando, né? Certamente, a partir de janeiro, nós iremos fazer isso, não tenho dúvida. Mas veja, eu acho que a gente tem que ficar com atenção e se esses casos voltarem a subir de maneira significativa, eu acho que a gente tem que repensar algumas atividades do fim do ano, ainda que todos nós estejamos muito felizes e queremos comemorar, eu acho que prudência, né, canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Exato, e caseiro, as crianças, né, que não foram vacinadas ainda, é uma preocupação, porque a gente sabe que elas são vetores, né, responsáveis também pela transmissão, né? São vetores na verdade, Marlo, o Brasil é o país que teve a maior mortalidade de crianças abaixo de 5 anos no mundo. Então, além de elas serem importantes enquanto vetoras, e felizmente a grande maioria faz quadros mais brandos, menos graves, é importante que existem quadros graves nessa população, né? Então, eu acho que muitas dessas coisas serão resolvidas muito rapidamente. Tem que vacinar essa população, sim, já está aprovado a partir de 6 meses. A gente tem que ampliar a vacinação nessa população. Isso é o que chama imunidade coletiva. Todo mundo vacinado, você diminui a circulação do vírus, né, Marilu? Então, isso é super importante. Mas eu acho que o mais importante é a seguinte informação. Você tem sintomas respiratórios? Primeiro, use máscara se você tiver que sair. Se isole. Se tiver que sair, use máscara e faça a testagem do Covid sempre como primeira opção, porque é assim que tem que ser, né? Agora, Caseiro, só para a gente terminar, a gente está no último minutinho, também vou repercutir com você aqui uma notícia, né? Aqui também do UOL, está dizendo o seguinte: em áudio, médico do interior de Mato Grosso do Sul diz que não vai petistas em hospital. O médico chama-se Igor José Saraiva, diretor clínico do Hospital Regional de Nova Andradina, lá no interior do Mato Grosso do Sul, e foi flagrado aí em áudios que vazaram tendo essa afirmação de que não atenderia pacientes petistas. Como é que você vê uma declaração absurda, né, dessas? Não, mas não me desculpa, eu acho que não dá nem para falar, né? Se a gente fala qualquer coisa diante de uma barbaridade, um cara que fez um juramento. Aliás, ontem eu fui homenageado uma turma da medicina que se formou. Na verdade, no momento da formatura, né, historicamente, a gente faz um juramento, independente de credo, de religião, de questão política. Nós somos médicos, né? Nós lutamos pela vida. Então, me assusta muito grande e vejo o trabalho enorme que nós temos para frente. Eu espero tremendamente que ele seja punido, né? Isso é uma punição grave, isso é uma falta grave perante o Conselho Regional de Medicina. Eu espero que esses conselhos
parem de se omitir nessas questões sérias. Esse cidadão não pode, nem por brincadeira, é óbvio que vai falar que era um grupo fechado, estava brincando e tal, mas tem coisas que a gente não deve falar, a gente não deve nem pensar, né? Mas menos ainda falar. Essa é uma delas. Eu espero que a gente entre num novo momento no nosso país, mas eu digo para você, Marlon, o trabalho é muito grande para a gente conseguir fazer essas pessoas entenderem como é que é e funciona uma democracia que muitos deles não conseguem entender, né? Verdade? É prazer, a tua participação. Um forte abraço para você e até uma próxima, querido. Tudo de Um bom. super abraço, prazer estar contigo, te rever sempre bem, bonita. Um beijo em você, nos nossos ouvintes e fique bem, tá bom, Marlon? Um beijão em todos. Beijo, quem tem amigo tem tudo. Falamos aqui com o Marcos Caseiro, Tchau. médico infectologista. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.